Quando ele vai pro Barcelona, que aí dá aquele salto de um atleta que já era mundialmente conhecido, mas a partir do momento que você vai pro mercado europeu, naturalmente tudo acaba sendo impulsionado. Pro Duda, qual foi o maior desafio profissional que você encontrou nessa transição de futebol brasileiro para o europeu? Dois. Acho que dois que eu posso citar, assim. Claro que alguns, mas dois. O principal um que a gente estava conversando aqui, o Wilson, que é a questão da adaptação. Eu acho que o Neymar ele teve uma possibilidade de ter pessoas facilitando a adaptação. Sim. Porque, tudo bem, Barcelona não é Donetsk, né? Assim, a diferença cultural é menor da Espanha para a Ucrânia, né? Mas existe uma diferença cultural. Desde... né, eu vou dar um exemplo ridículo, mas a gente chegou final de julho lá, dia 29 de julho em Barcelona. Agosto fecha tudo em Barcelona. Então, se quebrar alguma coisa na tua casa, você vai ter dificuldade de você arrumar, porque todo mundo as férias deles tem isso. Então, desde coisas ridículas, pequenas, essa foi um ponto, eu acho que a gente conseguiu dar um suporte para ele de adaptação. Ele não chegou em hotel, ele já chegou em casa. Uma casa escolhida pela proximidade com o centro de treinamento, proximidade com o aeroporto. A vida desses caras é aeroporto, então isso tem que ser levado em conta, porque você vai viajar 2 vezes por semana, 1 vez por semana no mínimo. Então a gente pensou nisso, proximidade de CT, proximidade de aeroporto. Então ele chegou com casa. E aí, no lado mais de imagem, foi transformar esses contratos em contratos mundiais. Alguns já eram, mas os outros a gente teve que adaptar alguma coisa, liberar segmento que talvez não tivesse aqui no Brasil. Por exemplo, a gente tinha um patrocínio no Brasil que era o segmento de baterias, né? Então ficou uma coisa restrita ao Brasil e assim, ajeitar eram 11, 12 contratos, também foi uma coisa Só? que... Foi suave. Foi uma coisa que também foi um desafio legal, gostoso do ponto de vista profissional mesmo, que era uma coisa que eu sempre quis encarar e encarei no mais alto nível. Não, é fantástico. Eu lembro que teve até um tour, né, pelo Japão, se não me engano, que o Barcelona fez. Então acho que foi uma época também de muita entrega, muita agenda comercial. Teve. Esse foi um caminho. E se a gente parar para pensar, essa questão de mudança cultural, o Neymar ele saiu de um Santos acostumado a treinar 2 períodos. Eu não sei como é que você encarou isso lá, mas treinava 2 períodos sempre, né? Só um ou outro momento que era só à tarde, representação, mas normalmente os Santos eram 2 períodos. E chegou para uma cultura no Barcelona, você só treina de manhã, à tarde você se vira. E dormia em casa no dia do jogo, né? Apresentava na tarde do sem jogo, concentração. almoçava. Então, os 6 primeiros meses foi inclusive quando da decisão de contratação do preparador físico e do fisioterapeuta, que até hoje estão com o Neymar, que é o Rosa e o Rafa, que se você analisar assim, friamente os números do Neymar, o segundo semestre de 2013, que foi o primeiro semestre dele lá, não é tão bom, mas aí quando esses caras chegam, ele começa a treinar 2 períodos novamente, cozinheira, brasileira, parece uma besteira, não é. Não é. O Neymar ele dá uma deslanchada em 2014 muito grande, porque ele se adaptou mais rápido do que um atleta normal.